Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui na plataforma para ajudar a complementar aquilo que a gente já viu em sala. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo da Biologia 2, capítulo intitulado Classificação dos Seres Vivos. Nessa aula a gente vai aprender como que as regras de nomenclatura funcionam. Vamos falar sobre a ordem de classificação dos seres vivos, definindo o que é um táxon, e vamos entender a importância dessa classificação, dessa organização e nomenclatura no estudo da evolução biológica. Como eu comentei com vocês, tudo começou na taxonomia com este camarada aqui, que é aquele famoso Linneu. Ele foi o primeiro naturalista, o cientista, a começar a classificar os seres vivos de acordo com suas características, diferenças e semelhanças. E ele publicou esse livro aqui chamado de Systema Naturae, ou seja, o Sistema da Natureza, lá em 1758. Então, o que é que isso quer dizer? Linneu começou a perceber que alguns seres vivos tinham semelhanças entre si. E ele começou a separá-los e categorizá-los. Além disso, ele começou a dar nomes a esses seres vivos, que descreviam a sua característica. E esse processo de descrever, de dar nome, é chamado de taxonomia, ou melhor, a ciência que estuda o processo que dá essa nomenclatura está no campo da taxonomia, que iniciou-se com Linneu. Então acompanha comigo esse esquema bem resumido, só para a gente focar esses conceitos em taxonomia. A gente já viu que Linneu começou essa categorização e a taxonomia é o ramo da biologia que vai classificar e organizar os seres vivos. E lá no seu livro ele começou a descrever algumas categorias taxonômicas, ou seja, categorias que é possível organizar os seres vivos. Na nossa aula a gente comentou dessas categorias taxonômicas, só não falamos do domínio. O domínio ele surgiu um pouco mais à frente, um pouco mais aprimorado, com base no conhecimento de Linneu, e quem propôs ele foi um pesquisador chamado Carl Woese. Então Woese pegou aquelas definições de Linneu, aquelas semelhanças e diferenças entre os seres vivos, e criou outra característica que chamamos de domínio. E na natureza, dentro da biologia, nós conhecemos três domínios. Nós temos aqui o domínio chamado de Eucária, o domínio chamado de Arqueia, esse nome bem estranho, né? Mas a gente vai aprender que na taxonomia CH tem som de Q e A junto de E tem som apenas do E, certo? Então quando você vê um A junto com E, você pronuncia apenas E. Então aqui a gente tem Arqueia, é um dos domínios, tá, que a gente classifica. E temos por último o domínio bactéria, que essa palavra a gente conhece mais. Qual é a diferença desses três domínios? Pelo nome a gente identifica, por exemplo, que o domínio Eucária vai agrupar todos os indivíduos eucariotos. Então todos aqueles que apresentam membrana nuclear estão dentro do domínio Eucária. Bactéria e Arqueia, ambos são procariontes, ou seja, não apresentam membrana nuclear. Então eles deveriam estar no mesmo grupo, não é assim? Mas eles têm algumas diferenças entre si que não permitem que eles compartilhem o mesmo lugar. Então por isso que eles são classificados em dois domínios diferentes. Então a gente vê que essas categorias taxonômicas, partindo do domínio, a gente pode ir de uma categoria mais ampla para uma categoria mais específica. Então nós vemos que abaixo de domínio nós temos diferentes reinos. Então, por exemplo, no domínio Eucária nós temos o reino Protoctista, o reino Fungi, o reino Animalia e o reino Plante. Olha só, A com E pronuncia apenas o E. Então veja que, por exemplo, dentro do domínio Eucária nós temos o reino Animalia, correto? Certo? Os animais não são todos eucariotos? Faz sentido. Plantas são eucariotos? Ok. Fungo é eucarioto e protoctistas são eucariotos. Então, eles estão dentro do domínio Eucária, mas eles fazem parte de reinos diferentes. E dentro de cada reino nós teremos diferentes filos, dentro de cada filo teremos diferentes classes, e assim sucessivamente, até chegarmos na espécie. Quero só trazer uma curiosidade para vocês aqui a nível de família. A família do reino Animalia, eles têm uma nomenclatura com a terminação ID
AE. Fica Idaé escrito, mas termina com AE, então a gente pronuncia apenas o E. Vocês vão lembrar que eu comentei com vocês na aula sobre, por exemplo, a família Canidae, que é a família dos canídeos, ou a família Felidae, que é a família dos felinos, cães e gatos, assim, generalizando, tá bom? Então, quando você vê essa palavrinha terminada em IDAE, ide, está se referindo à família, certinho? Então, já lembramos todas as categorias taxonômicas. Aquela palavrinha que eu dei para vocês para lembrar tudo isso, ó, eu falei para vocês reficofage, mas se você quiser colocar um Lzinho aqui para ficar reficlofage, você lembra desse CL de classe, tá bom? Então, só para você lembrar dessas categorias taxonômicas. Lembra do domínio também, tá bom? Falando de regra de nomenclatura, gente. Quando a gente vai escrever todas essas categorias, a língua utilizada é a língua latina, ou seja, o latim. Hoje em dia não existe nenhum país que fale latim. Justamente se escolheu essa língua porque o latim não tem risco de sofrer modificações ortográficas. Então, uma vez escrito determinado nome daquela espécie, não tem perigo daquele nome ser alterado, tá bom? Então, o latim é sempre usado para todas as categorias taxonômicas. E como é que a gente escreve, por exemplo, a espécie, aquela última categoria mais específica, se referindo a um animal, a uma planta, a uma bactéria específica? Elas terão uma nomenclatura binominal, ou seja, existem dois nomes que categorizam a espécie. Nós vemos aqui, por exemplo, a espécie humana, o Homo sapiens. Expliquei para vocês que o primeiro nome, também chamado de epíteto, epíteto é um sinônimo para nome, então o primeiro nome é o nome que caracteriza o gênero, ou seja, o nome do gênero ou epíteto genérico, tá? Estamos falando a nível de gênero. Quando adicionamos um segundo epíteto, este epíteto será chamado de específico, que vai categorizar ou caracterizar a espécie do Homo. Vocês lembram que existem diferentes espécies do gênero Homo: o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo neandertal, o Homo habilis. Lembra? Então são várias espécies dentro do gênero Homo. Faz sentido? E olha só o detalhe. O primeiro nome, o epíteto genérico, eu começo com a letra maiúscula e o epíteto específico começo com letra minúscula, tá bom? Preste atenção que esses detalhezinhos é o que pega aí nas questões, que eles vão perguntar qual é a escrita correta. Aí tem os dois começando com letra maiúscula, os dois começando com letra minúscula, esse minúsculo e esse maiúsculo. Percebe o joguinho? Então sempre é isso. Primeiro a letra do epíteto genérico maiúsculo e primeira letra do epíteto específico minúsculo, tá? E quando a gente for digitar algum nome específico, deve ser digitado em itálico, tá? Mas quando for escrito à mão, manuscrito, às vezes a gente não consegue diferenciar um itálico da escrita normal à mão, não é verdade? Então a gente pode sublinhar o nome da espécie, ou seja, os dois epítetos, tanto o genérico quanto o específico. Tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Todo esse resumo aqui de taxonomia. Agora vamos falar um pouquinho dessa parte de baixo aqui, ó, falando de relação filogenética. Eu quero apresentar para vocês essa imagem aqui, essa estrutura, que é chamado de cladograma ou uma árvore filogenética. O que é que isso significa? Esse desenho, esse esquema, mostra a evolução dos seres vivos e a relação entre eles. Como assim relação? O grau de parentesco e, consequentemente, o grau de semelhança entre eles. Quando a gente fala de parentesco, é um parentesco evolutivo, ou seja, quem surgiu ao longo do tempo mais antigamente, quem surgiu mais recentemente. Então, a gente, quando pensa a visão da evolução, nós temos essa escala de tempo do surgimento das espécies. A gente sabe que nem sempre existiu o ser humano. O ser humano é bem mais recente, falando de forma evolutiva. Existiam animais antes dos seres humanos. Então, com isso, a gente começa a falar de maneira evolutiva
e podemos representar graficamente por meio de um cladograma. Olha só como é que a gente escreve. Um cladograma é formado por essas linhas retas aqui, partindo de alguns pontos específicos que caracterizam bifurcações, tá? Essas bifurcações e essas retas simbolizam o surgimento de novos grupos. Pode ser uma espécie, pode ser um gênero, pode ser uma família, pode ser um reino, pode ser um filo, tá? Então, essas retas, essas formações caracterizam o surgimento de um táxon. Quando a gente falar de táxon, eu estou me referindo a uma categoria, a um grupo de indivíduos, independente de qual seja. Se eu falar de um táxon, eu estou agrupando um determinado número de indivíduos que são semelhantes entre si, ok? Então, quando a gente olha para a árvore filogenética ou para o cladograma, a gente sempre observa de baixo para cima, onde os indivíduos que surgiram embaixo são mais antigos e os que surgiram mais em cima são mais recentes. Então, olha só, aqui esse grupo, esse táxon que surgiu aqui, que nós chamamos de A, ele é mais antigo do que o táxon C, por exemplo, que surgiu um pouco mais acima do cladograma. Percebe essa diferença? E olha só, quando nós temos dois táxons partindo de um ponto em comum, em uma bifurcação, que no cladograma nós chamamos de nó, então neste nó da árvore genealógica ou árvore filogenética que tem essa bifurcação, nós identificamos um ancestral comum, tá bom? O que é que quer dizer um ancestral comum? É um indivíduo ancestral, um grupo ancestral, que, de acordo com a evolução, deu origem a um novo grupo de indivíduo, certo? Então, eu tinha um ancestral comum aqui, que ao longo da evolução ele se diferenciou e formou indivíduos que agora caracterizam o grupo C e formou indivíduos que agora caracterizam o grupo D, beleza? Então, sempre quando você vê essas bifurcações, esses nós, é um surgimento de novos grupos. Agora, olha só para esses quadradinhos aqui que estão circulando, tá? Esses grupos. Vê bem, existe um retângulo aqui grande, ó, que agrupa o grupo B, C e D. Perceba que esse grupo B, C e D, eles fazem parte de todo esse ramo aqui, ó, que partiu deste ancestral. Então, veja, esse ancestral aqui é comum ao grupo B, ao grupo C e ao grupo D, certo? E todo esse grupo aqui que nós considerarmos, ele é chamado de monofilético. Ele é originado a partir de um mesmo ancestral. Presta bem atenção, eu estou me referindo a todo esse grupo. Mas, se eu me referir apenas a esse grupo aqui, ó, C e D, apenas eles são monofiléticos, porque eles surgem de um mesmo ancestral. No entanto, o indivíduo B não tem o mesmo ancestral que C e D neste ponto aqui. Mas quando consideramos todo o grupo, ele assim é chamado de monofilético, ok? Agora veja bem, se eu pegar esse retângulo aqui, ó, que junta A, B e C, eu estou formando um grupo que é quase todos do mesmo ancestral comum, esse primeiro aqui. Então, ó, eu estou juntando quase todos os grupos que têm o mesmo ancestral. Só estou deixando de fora o grupo D. Então, quando eu considero um grupo que faz parte do mesmo ancestral, mas eu excluo algum grupo, eu chamo ele de parafilético, ok? E quando eu considero dois grupos que têm origens diferentes, olha só, C tem origem aqui e A tem origem aqui, percebe? Então, eles têm uma origem diferente, eles são chamados de polifiléticos. Tranquilo até aqui? Então, resumimos todo esse conceito de taxonomia. Beleza, gente? Então, ó, vou só trazer alguns exemplos para a gente identificar algumas palavrinhas, exemplificar aqui para a gente finalizar a nossa aula. Vê bem, quando a gente fala em sistemática, a sistemática vai se preocupar em classificar os seres vivos de acordo com suas características comuns. Olha só, lá na taxonomia, ela apenas descrevia, identificava e nomeava os grupos. Agora, a sistemática é responsável por pegar aqueles grupos que já estão descritos e trazer
para um grupo em comum, tá bom? Olha só esse exemplo aqui. A gente já falou dos domínios bactéria, arqueia e eucária, mas dentro desses domínios a sistemática pega e agrupa em alguns filos dentro de um mesmo grupo. Então esse é papel da sistemática de fazer esses agrupamentos. Olha só, domínio eucária a gente vai agrupar diferentes diferentes reinos, tá? Domínio arqueia só vai ter basicamente um reino e o bactéria também, tá bom? Então só para você entender a diferença entre taxonomia e sistemática. Quando a gente fala em sistemática filogenética, essa filogenia quer dizer o grau de parentesco, justamente. Então a sistemática vai classificar os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. Olha só esse cladograma bem grande, bem estranho, com muitas informações. Ele está em inglês, mas você vai conseguir identificar, tá bom? Presta bem atenção. Olha só, eu tenho aqui diferentes grupos, ó, que são classificados de acordo com suas características. Preste atenção nesse ponto aqui, olha só que tem um nome aqui, ó, aminiotes, que quer dizer os indivíduos amnióticos, ou seja, são aqueles que apresentam um ovo amniótico, é um tipo de ovo. E esse ovo amniótico vai surgir ao longo da evolução, percebe? Mais antigo, mais recente, surge nesse ponto. Então, todos os animais que estão daqui para frente, eles são considerados amniotas, porque no seu desenvolvimento, ou seja, na embriologia, ele vai apresentar um amnion, que é uma estrutura anexa embrionária que a gente vai estudar lá no finalzinho do ano. Mas só para você perceber, ó, que existe a diferença aqui entre répteis, as cobras, as aves, os mamíferos, tá? Todos eles são amniotas, mas aqui os anfíbios, os peixes aqui diferentes, não são amniotas, porque o ovo amniótico surgiu depois do surgimento dos peixes. Então, se algo surge depois que o indivíduo já é formado, não tem como ele apresentar aquela característica. Faz sentido para você? Então, esse é o papel da sistemática filogenética, identificar as características que foram descritas pela taxonomia e aí agrupar os indivíduos de acordo com suas semelhanças. Percebe aqui, ó, que os mamíferos eles estão agrupados aqui mais próximos, são mais recentes do que os répteis, os anfíbios e as aves. Os peixes são bem mais antigos também, percebe isso? Então a gente tem aqui o papel da sistemática filogenética, tá bom? Queridos, só para a gente dar essa revisada aí do capítulo 1, sugiro que vocês façam a leitura do capítulo, tá? Página 383 a 387. E lá na página 387 tem os exercícios contextualizados que eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.